tudo bem? Boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas esse canal aqui, se lembre, é para a família blindada. É para a gente que voa e tem uma família e tem uma empresa, a gente não ter problema durante esse processo. A nossa vida é uma jornada. Você nasce e você vai morrer. E durante essa jornada, acontecem milhões de coisas. E conforme você está aprendendo seus desafios durante essa jornada, ela pode ser extraordinária ou ela pode ser desagradável. Se lembra quando você entra num navio, você tem enjoo e durante todo a jornada do navio, você fica passando mal, enjoada ou enjoado, né? Então não vai ser uma vivência agradável. Mas você está no navio, tem golfinho pulando, tem ilhas, tem mar, tem outros barcos, tem o pôr do sol, tem tudo maravilhoso. Mas quando a gente se sente mal, a mente, nos pensamentos e nas emoções, no órgão, né? Você acaba, tudo que está em volta de você, você ficando mal. Mas a gente veio aqui para voar. Então eu preciso falar, você que voa, que existe um plano de quando você decola com o seu parapente e você voa ou no lift, ou em térmica, em qualquer... Você decolou, você tem que ter um plano. E o parapente, quando o projetista faz, ele também dá um plano, que a gente chama de planeio. Então, poxa, eu vou decolar de uma montanha e quero ficar mais tempo voando. O parapente, ele vai ter um planeio que você vai ficar dentro daquele planeio. Você vai ficar mais tempo ou menos tempo, ok? Então é um plano, né? Todo projetista, quando faz o seu parapente, ele faz com um plano. Então, que é o planeio. Agora, existe, durante essa jornada desse plano, uns toques, umas habilidades que a gente vai passar aqui para você usar essas habilidades e ficar mais tempo, inclusive, nesse planeio. A gente chama isso de curva polar. A curva polar é isso aqui, ó. É uma montanha e você decola daqui, desse ponto, esse parapentezinho, e ele vai fazer uma jornada. Essa jornada desse parapente, o projetista ele já botou no manual, 6, 8 metros por segundo, 10, o que seja. O parapente que você tem, ele vai ter uma jornada, um planeio. Só que você, com as suas habilidades, que eu vou te passar aqui agora, você tem como você aumentar ou diminuir. A curva polar diz o seguinte: se você frear vela, se você decolar e frear sem estolar, mas se está freado, ela vai pousar aqui. Você vai vir voando freado, e você vai pousar bem debaixo da rampa, lá no pé da rampa, beleza? Mas se você deixar a vela de mão alta, deixar pelo plano do projetista, né? Você vai decolar e você vai voando, e você vai pousar aqui. Então esse plano aqui é o do projetista, de mão alta. Isso a gente está falando em condições que não tenha térmica. Um dos ambientes que é testado isso é lá na Suíça. Existem algumas montanhas. Essas montanhas são envolvidas por outras montanhas. E quando você decola de manhã cedo ou de tarde, você tem esse planeio. E você vai calcular esse planeio de acordo com esse. Mas se você observar, se freado eu pousei aqui e de mão alta eu pousei aqui, existe uma característica no parapente que alguns pilotos chamam de travadinha.
Então, quando você dá uma leve travadinha, por quê? Há um aproveitamento no voo da travadinha. Deixa eu botar aqui. Há um aproveitamento no planeio da travadinha pelo seguinte: as linhas do parapente, quando é construída pelo projetista, ele constrói ela já de um board de ataque, entendeu? Algumas velas com mais, outras com menos, e aí vai dar o planeio, mas ela sempre tem que estar descendo. Então, quando você puxa uma vela e você dá uma travadinha, você dá uma certa nivelada nesse planeio. Então, o que vai acontecer? Se você dá uma travadinha, esse planeio vai fazer com que você venha chegar aqui, ó. Tá vendo? Então, você vai ter mais distância. Você terá com mais distância. Isso é a curva polar. A curva polar é bem clara. Se você decola, você freia, você pousa debaixo da rampa. Se você estiver voando e tiver mão liberada, você pousa no planeio da vela, que o projetista projetou das linhas, se lembra? E se você der uma leve travadinha, você vai pousar mais longe. Isso é uma coisa, é um fenômeno que você dá na sua vela, no qual a gente chama de travadinha. Mas essa travadinha ela ainda tem uma evolução maior. Então, se você der uma travadinha pela sequência, freio, sem estolar, mão alta, travadinha. Agora tem um detalhe. Esse é o grande lance. Se você, no seu paramotor, na sua vela de livre, no seu duplo, né? Se você tiver uma habilidade, uma experiência de haver uma aceleração, então o que acontece? Quando você acelera, você acaba botando o board de ataque um pouquinho atacado. Mas nessa hora você também frear, o que acontece? O tecido do parapente, ele depois que está inflado, ele tem a formato de mão alta do projetista. Ele projetou. Só que é um tecido, é todo mole. Então quando você puxa os freios ou acelera, você faz movimentos da vela. E com esse movimento, você alcança uma maravilha. É por isso que a gente fala assim, quando você faz o extraordinário, você vive o sobrenatural. Então quando você, agora, como aluno, começar, eu digo um aluno que foi liberado de instrutor para acelerar. Se você tiver um acelerador e você acelerar de 5 a 10% da vela, e você também juntar com essa travadinha, você vai pousar mais longe. Então, como é teu voo? O teu voo é freado, travado com medo? Porque uma coisa que a gente fala, medo e dúvidas. Tá ao contrário, tá, pessoal? Mas eu vou falar. O medo, a dúvida, ela para qualquer ser humano. Ele no trabalho dele, em casa, no voo, em alguns esportes, o medo e a dúvida. Então o que eu estou fazendo aqui? Vamos supor que o medo eu não consigo tirar. Eu consigo tirar teu medo. Porque eu fiz vários cursos para tirar medo de piloto. Desde que ele queira que eu o ajude. Mas já que ele não está aqui para me falar como tirar esse medo,
eu posso falar aqui como tirar dúvida. Então, quando eu tiro a dúvida e você tem conhecimento e bota em prática, você tem você faz o que tem que ser feito. Mais do que extraordinário. Porque a maioria dos pilotos, eles não voam acelerado. Se eu botar aqui, 10% de todos os pilotos do mundo voam com um pé no acelerador. De 5, 10, 15, 20, 100%. A maioria de 90% dos pilotos não voa acelerado. Acelerado que eu quero te falar de borda de ataque, tá? Não de um motor acelerado. O motor, que quando você acelera um parapente com um motor, ele tem um outro efeito, que não é o caso aqui da aula. A nossa aula é como você vai viver o sobrenatural fazendo o extraordinário. E para isso, eu preciso que você tire suas dúvidas. Então você tem que entender o seguinte, principalmente o pessoal que voa de motor ou de livre e que também voa de térmica, ok? Então vamos lá. Se eu estou voando dentro de uma bolha, de uma térmica, com medo e dúvida, eu estou freado. O que vai acontecer? Eu tô falando daquele freio que eu tô acabando de falar aqui, um freio que você acaba posando no pé da rampa, tá? Não é um freio de estolada, nem uma travadinha. Eu tô falando de um freio mesmo que o cara não estola a vela, mas ele tá muito freado. Então, quando você tá numa térmica subindo e você tá freado, o planeio ele é menor numa térmica. Se você tá numa térmica de mão alta, você é maluco. Porque vai levar um catrá, porque existem uns efeitos, uns cisilhamentos dentro da bolha, que o entra e sai, que vai fazer com que você leve fechamento. Se você tá dentro dessa bolha e tá enroscando travadinho, você vai ter um ganho. Se você enroscar puxando um lado e dar uma travadinha do outro lado, isso ajuda. Se você só usa o pé de apoio, como fazer curva, usar corpo para fazer curva, e também uma leve toque, mas está travado de outro lado, você tem ganhos na térmica. Agora, se você, além de estar voando na bolha, você está travadinho, e tem um acelerador para te acompanhar dentro da bolha e acelerando e dando travadinha e observando o seu vário, o seu instrumento, você vai ver que você vai fazer o extraordinário e vai viver o sobrenatural. Porque a subida do gradiente é muito grande, né? Como eu expliquei aqui. Então, a mesma coisa, o mesmo ato de você fazer com a vela voando para baixo, que aqui a gente está falando de voar para baixo, decolou e pousou com freado, decolou e pousou com a mão alta, decolou e pousou travadinho e decolou e pousou acelerado e travadinho. Acelerado e travadinho. Essa mesmo gráfico aqui, se você inverter ao contrário numa térmica, você vai ter o mesmo efeito. Você freado, você vai subir 1 metro por segundo. Se você decolar do mesmo lugar, você vai ter 2 metros por segundo. Se você tiver uma travadinho 3 metros por segundo. E se você tiver, além de acelerado, você tem 4 metros por segundo, eu estou dando uma base. Mas se você tiver nessa performance aqui, e como é que começa isso aqui? Se eu tenho medo de acelerar? Comece devagar. Comece voando normal, saiu da sua cordilheira, pega o acelerador, dá uma acelerada. E observe, só que existe algumas velas que quando você usa o acelerador, ela dá uma afundada, mas depois ela vira o natural dela. Então não fique com medo.
vai dar uma afundada, mas logo em seguida ela vai pegar um planeio dela mesmo, no qual, além da travadinha, vai te ajudar nesse planeio. Então, nos dias tranquilos, você vai dar a sua travadinha e vai acelerar e vai observar seu variômetro, como ele para. Ele às vezes zera e fica ali no zero. Agora, se você está no zero e entrar numa térmica, tentar te explicar aqui. A vela, todo projetista aqui, ó, de mão alta, ele perde 1 metro por segundo. De 1 a 1,2 metros por segundo. Toda a vela que está voando com a mão alta, ela sempre vai perder de 1,2, 1,1, 1,0 para baixo. Quando você dá essa travadinha, você acelera, ou a sua travadinha, e o seu vário num ambiente sem térmica, seu vário zera, é porque você conquistou 1 metro por segundo. Então, se você estiver dentro da bolha, e dentro da bolha a vela, ela também vai estar voando, se você tiver mão alta, perdendo 1 metro por segundo. Não tem jeito, ela perde no planeio, dentro de onde ela estiver, ela está perdendo. Mas se você, na travadinha e no acelerador, você conseguir zerar seu vário, isso quer dizer o seguinte: quando você estiver dentro de uma bolha, se a bolha é de 4, seu parapente sempre está voando a 3 metros por segundo, porque ele sempre está perdendo 1 metro por segundo. Então, quando você consegue alcançar esse zero, você está ganhando 1 metro por segundo. Então, quando você entra numa bolha junto com a galera, você está sempre subindo mais. Sempre subindo mais, porque você está alcançando. E isso não tem jeito, né, pessoal? É como eu falo: vídeo, curso e treino. Vídeo, curso e treino. Se você não fizer os 3, esse conhecimento que eu estou passando aqui, ele entrou aqui, pá, está assistindo o meu vídeo, é um curso, e não treina. Não adianta nada. Se você não pegar todas as informações que são passadas com pilotos, com live que tem por aí, e você não botar em prática, não adianta. Conhecimento, ele sem a prática, ele não serve para nada. Só serve para você encher sua mente de coisas que você não vai usar. Beleza? Então tá aqui a dica de como você pode aproveitar. Eu até chamo isso de você também é um projetista, porque você está mudando o seu perfil da sua vela para alcançar o máximo de aproveitamento de sua vela, beleza? Então estamos juntos, mais uma explicação aí, mas aproveitando o embalo aqui, se eu mostrar aqui embaixo, mais aquelas caixas que chegaram, são velas. Deixa eu até pegar aqui para vocês. Velas com linha arrebentada, tá vendo? É muita vela. Essas velas, elas vêm para cá para fazer revisão. Quem tiver nessa live e gostou da live, ou se não gostou também, normalmente uma revisão, nós aqui, ela custa uma faixa de R$380. Quem mandar essa live para mim e quiser fazer uma revisão, eu vou tirar 20%. Vou fazer 20%, daria... vou botar 250 para você fazer a revisão na sua vela. Agora eu vou te falar uma coisa para você. Se você também tiver o seu ateliê para receber pilotos, para receber velas, e você mesmo fazer sua revisão, eu também, ontem, nós fechamos com 2 empresas de Tailândia e uma aqui da América do Sul, de um país que comprou nosso curso de revisão e manutenção, onde a gente vai dar todo o suporte durante de 2 anos,
uma mentoria para você o quê? Viver o extraordinário. Fazer o extraordinário para viver o quê? O sobrenatural. Então, vale a pena você viver de revisão. A gente está falando de viver de revisão, a gente está falando de você montar uma empresa e ela não dá certo, não. Você vai viver de revisão, beleza? Uma outra coisa que eu quero falar para você, que eu só vou poder, o ano que vem, em 2023, não vou poder levar tanta gente, como tem muita gente me procurando para fazer o tour do ano que vem. Então a gente tem, infelizmente, uma quantidade, porque para coordenar. Então, quem está interessado, entre em contato, veja os vídeos que foi passado, se faz sentido para você fazer uma viagem dessa no ano que vem. Se você não tem dinheiro, eu também explico como fazer, porque você tem os recursos, mas às vezes existe uma escama nos nossos olhos, onde a gente não consegue ver que a gente consegue fazer. A gente consegue, sim, fazer essa viagem. Só que para isso, às vezes, precisa bater um papo com alguém para abrir a mente, fazer a mente abrir e você vê ali que você tem todos os recursos para fazer uma viagem dessa. Então, 2 dicas, né? Uma é da revisão e manutenção, não, 3, abaixei o preço para quem está assistindo essa live por R$200, R$250 uma revisão, mas tem que mandar esse vídeo. O curso de manutenção e revisão e a viagem que a gente tem feito aí, que está sendo extraordinária, todo mundo comentando, todo mundo procurando, beleza? Então tamo junto, Deus abençoe a todos, e que essa jornada dessa vida, né, que a gente está vivendo, que você tenha o seu livro, escrevendo coisas extraordinárias da tua vida, beleza? Um abraço aí a todos, tchau, tchau.